Oi, gente. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre o meu percurso na psicanálise clínica. Falando um pouco assim da praxis, ou seja, essa prática mesmo da psicanálise, começou ali mais ou menos em 2022, aonde desde então eu sempre venho atuando aí na psicanálise, juntamente com o que a gente chama de tripé psicanalítico, que significa fazer a minha análise pessoal, seria a minha terapia pessoal, continuar os estudos da teoria e estar em uma supervisão clínica. Eu estudo a psicanálise desde 2020 e o pontapé assim para eu chegar e conhecer a psicanálise foi um diagnóstico psiquiátrico, gente. Um diagnóstico de misto de depressão e ansiedade. A ansiedade é a TAG, né? TAG. Tô confundindo com a tag, hashtag é TAG. Transtorno de ansiedade generalizada. Esse diagnóstico não é utilizado, tá, na psicanálise, é um diagnóstico do DSM, onde tem um manual dos transtornos, que quem se utiliza é psiquiatra e psicólogo. Mas ele tem algo aí também em relação à psicanálise, mas não é o que a gente utiliza um diagnóstico que a gente chama de estruturas. Então, compartilhando com vocês um pouco desse percurso até realmente atuar na clínica psicanalítica, eu tomei por aproximadamente 2 anos, gente, remédios psiquiátricos. Para ansiedade, né? Eu tive também ataque de pânico e também um outro medicamento para depressão. E, gente, eu busquei outras ajudas, por exemplo, eu acho muito legal de compartilhar quando eu fui numa nutri, né, numa nutricionista, e vi também essa questão do orgânico, a vitamina D muito baixa, a questão de outras formas também para me auxiliar em relação a dormir à noite, né? Tinha alguma questão de insônia devido a essa ansiedade, dessa depressão. Então, eu também peguei essas outras vias, mas o principal que eu tomei foi o medicamento psiquiátrico, por esses longos quase 2 anos. E então, eu conheci algumas formas de terapia, que, por exemplo, a terapia holística, que eu creio que tem várias outras, mas as duas principais que eu cheguei a conhecer, a fazer algumas sessões, é o Reiki e acho que chama Barra de Acesso. Mas, gente, é tão interessante que eu cheguei lá na crise, eu até lembro até hoje o nome dessa minha primeira terapeuta, e eu falei para ela, sem saber da regra fundamental da psicanálise, que já compartilho com vocês, e falei assim, eu não sei o que é terapia holística, mas eu quero que você me ajuda, que eu tô passando por algumas questões difíceis, eu já tinha o diagnóstico da depressão e ansiedade, né? E umas questões do trabalho, porque no fim o diagnóstico tem muita relação com a nossa história, com a nossa vida. E aí eu falei pra ela, eu gostaria de falar, eu posso falar nessa terapia aí holística? E ela falou, claro. E a primeira sessão, gente, eu falei por 2 horas. Aí depois ela fez essa outra terapia, né? Mas, gente, eu queria falar. E aí, mal sabia eu, porque eu nem conhecia ainda a psicanálise, que na psicanálise a regra fundamental é a associação livre. O que é isso? Falar livremente o que vier à sua cabeça, sem se preocupar com o julgamento. Simplesmente falar, como eu brinco, nesses dias fiz até um post no @trate-se melhor, não é pensar para falar. Em uma análise, ali no setting analítico, agora, né, como analista, eu vou te dar também esse espaço, e eu tive esse espaço quando eu vou chegar lá que eu comecei a minha análise, eu vou te dar um espaço para falar, para você falar sem pensar, para você primeiro falar e aí então você pensar alguma coisa. Depois disso, outra terapia assim que eu conheci foi a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, que quem se utiliza dessa abordagem é a psicologia. E eu fiz 4 sessões com uma psicóloga. Gente, na época foi por telefone, não era vídeo, que nem hoje eu atendo online, né, como psicanalista, por chamada de vídeo. Mas na época foi por telefone mesmo, chamada de telefonema. Esse foi até gratuito, que foi uma oportunidade que deram para a empresa que eu trabalhava, devido a gente estar naquele momento ali da pandemia. E foi muito interessante, ela passou algumas atividades relacionadas naquele momento do que eu estava vivendo no meu trabalho, de autoestima, relacionadas à rotina. Depois eu fui atrás de uma outra presencial, essa paga, e fiz também 4 sessões, um mês.
e ela era da psicologia positiva. Também foi mais para essa linha, podia falar do sofrimento, sim, mas ela direciona mais a gente, né, para algumas questões assim já pronta, um saber ali que eles colocam em relação ao que eu estiver passando, né? Então, organizei a rotina. Eu lembro até hoje que eu criei uma tabela chamada vou ter uma rotina good vibes, porque eu tinha uma questão assim, né, nessa época aí, 2020, 22, até 2022, de só trabalhar, de só autocobrança, de tipo, só isso a vida. E aí não olhava pra mim, jamais trabalhei essa questão de amor próprio, nem sabia o que é amor próprio, né? O que importa é esse fazer, essa ação, né? Se for olhar na questão de energia yin yang, acho que fala assim, feminino, masculino, estava bastante no masculino, né? Que feminino que auxilia a gente aí a se dar um certo descanso, vamos por assim. E, gente, devido, eu creio, a somatizar demais, né? Muito mais ainda naquela época. Eu cheguei aí no médico, ver uma questão da coluna, e cheguei a fazer também a tal da acupuntura, que eu, super ansiosa na época, muito mais do que hoje, achei super difícil ficar ali meia hora com aquelas agulhinhas, sabe? E esse médico que tava ali sempre comigo chegou a achar, ele falou que ainda teria que ser investigado, ele não fechou esse diagnóstico, que eu teria fibromialgia, porque na época não tinha nada no orgânico. Então, aí ele começou a fazer a acupuntura, inclusive foi ele, em um dado momento que eu cheguei lá chorando, desesperada, nem sabia que eram essas questões do ataque de pânico, da ansiedade, só queria sair daquele, fugir daquele trabalho, daquele momento que eu estava passando, e pedi um atestado pela primeira vez. Gente, eu super se cobrava, ser responsável, ser assídua, enfim, trabalhar, mesmo se tivesse super mal, dar conta de coisas assim, super demais. E aí ele que indicou essa psiquiatra que eu fui de primeiro, porque depois eu tive uma outra, mas ele falou assim, você não gostaria, eu achei muito educado, muito gentil o jeito que ele falou, e eu tava bem mal, gente, você não gostaria, eu vou te indicar aqui, se você quiser ir atrás, de uma médica dos nervos? E eu fiquei pensando, nem sei o que é médico dos nervos, depois que eu fui ver que era psiquiatra, mas eu fui. Eu lembro assim que eu achei complicada essa questão de pagar, que meu convênio não cobria, depois eu consegui o ressarcimento devido à questão do convênio, mas eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então a gente até fala, né, na psicanálise é interessante, indo para outro lado agora em relação à análise, ter, como que eu posso falar? Essa vontade de se curar, vou colocar assim, né, que cura tem uma terminologia um pouco diferente, assim, para a psicanálise, essa vontade de olhar o que está acontecendo, essa vontade, eu vou traduzir assim, de buscar essa ajuda e entender que você vai fazer parte desses processos, né? Que os processos são seus. Enfim, eu quero dizer que houve esse movimento em mim e é devido, gente, é como se fosse assim. Tá indo tudo muito bem, mesmo que muito difícil, mesmo que às vezes com muitos sintomas. De repente, esse muito bem, que nem é tão bem assim, não tá mais dando certo, sabe? Tava indo funcionando, mesmo estando difícil. Aí é o momento de talvez você buscar uma análise, né, um psicanalista. E, enfim, aí conheci a psiquiatra, aí passei por todas essas terapias que eu contei pra vocês. Aí pesquisando, já tava na psiquiatra, tomando remédio, trabalhando igual uma pessoa assim, né, que se cobra demais. Nesse trabalho, eu nem falei, né, era de laboratorista de saneamento, porque eu tenho também uma graduação que é Engenharia Ambiental e Sanitária. Então, pesquisando na internet sobre terapia que eu nem conhecia ali tanto pelo que eu estava passando, né, daí foi indicado buscar terapia, e tanto por causa da pandemia que eu tive essas oportunidades que eu falei pra vocês, na verdade foi uma, né, de fazer essas 4 primeiras sessões pelo telefone que eu contei. E aí eu pesquisando sobre terapia, encontrei análise, psicanálise, nunca, jamais na vida, em 2020 ainda, tinha escutado falar. Imagina, eu era da área de exatas, né, não tem nada a ver. Então eu fiquei encantada, assim, não sei explicar o que exatamente, mas já se apaixonei desde ali. E essa paixão está firme até hoje, né? Creio que já virou amor.
E eu fiquei pesquisando, só que, gente, eu estava bem mal em relação à depressão mesmo, questões de ideação suicida, questões de autolesão. Mas eu entendi mais ou menos ali que tá, não precisa necessariamente ser de tal área, mas eu descobri alguns cursos que cobravam isso. E nesse primeiro momento eu já descobri um texto do Freud que chama Análise Leiga, em que ele traz, acho que ele chegou aí na justiça em relação a uma pessoa que não era daquela área ali da mente, porque era análise leiga, era para ser para quem quer se envergar, como que fala? Embrenhar, se colocar nisso, gente, porque é estudo, é se colocar ali enquanto paciente, olhar suas questões para não se misturar com as do paciente, para você andar de uma forma melhor do que for melhor para você construir esse saber, andar de uma forma melhor nesse sentido na sua vida, olhar os seus sintomas. E eu me apaixonei. Aí já comecei naquela época ali a estudar, a partir realmente de um curso. Depois fui descobrir, né, que é isso que eu vivo hoje, é um percurso. Você vai sempre estudando a teoria em solo, em pares, em instituições. E então descobri a importância dessa análise, que na verdade no primeiro momento era isso que eu buscava, a análise pessoal, né, essa terapia da psicanálise. Cheguei a fazer pela própria instituição com um analista dali, depois eu tentei mais 2, e geralmente do sexo masculino, e eu fiquei meio, não sabia porque não estava andando esses outros 2. E agora, com a minha analista atual, né, quase aí 3 anos caminhando com ela, eu já descobri, acho que foi no início já do percurso, que eu não conseguia se abrir com essa questão do masculino, que é uma questão que eu ainda trabalho em análise de um autoritarismo do sexo masculino, tem a ver com a minha história, que é isso muito legal, gente, que a gente vai se descobrindo aí, se compreendendo, se acolhendo numa análise, o porquê que você age como age e vai mudando. Eu já estou conseguindo me posicionar melhor em relação a essas questões de autoritarismo. E o estudo, gente, não foi nada fácil, porque eu não estava muito bem, né, em relação principalmente à depressão. Eu lembro que eu já comprei de cara algumas obras do Freud, né, aqueles coloridinhos da Companhia das Letras, e eu li uma página, e Freud é maravilhoso de ler, ainda mais agora conhecendo Lacan e vendo que misericórdia, para entender uma frase assim de Lacan, você já tem que estar ali num percurso e ver isso numa supervisão, na sua análise pessoal, num estudo solo, em um vídeo que você escuta, aí você às vezes entende algumas frasezinhas do Lacan, assim, mais ou menos. E do Freud, né, que seria um pouco mais simples, não que seja super fácil, mas é gostoso de ler Freud, gente. Tenta ler, assim, alguma obra que talvez interesse algum tema para vocês. E eu lia uma página, e lia de novo, não tava entendendo nada. Mas era essa questão desses brancos. Eu tive outros sintomas assim, gente, eu não conseguia se concentrar, eu não tava bem, né? Com a depressão, com a ideação suicida, blá, 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 aquela coisa toda. Terrível de lidar, ataques de pânico, aí aquele trabalho que tive uma questão de na época da pandemia, né, de falta de funcionário, e eu aquela época só queria dar conta, né, era creio, uma das questões de sintoma meu, assim. E, enfim, foi assim que eu segui, não desisti. Fui estudando como eu conseguia, lendo e às vezes não entendendo, aí lendo de novo, aí dando algumas pausas de 1 dia, 2 dias, porque a cabeça não estava legal. Peguei licença em relação a essa depressão, né? Foram 45 dias, 15, 15, 15. Voltei, decidi sair antes desse contrato final, desse trabalho. E tudo isso já, né, ali, tentando essa questão da análise. Mas é isso, gente, tudo isso para falar para vocês que aí chegou essa questão tanto de eu atender e tanto da minha própria análise pessoal. A análise pessoal, gente, eu ali enquanto paciente vivi isso e vivo isso ainda e também convivo com isso em relação aos meus pacientes. Eu dou essa abertura para você ali falar das suas questões. Que questões, Larissa? Das suas dores, das suas angústias, das suas alegrias também, por que não? E vou te auxiliar ali em uma operação que a gente fala, né, na teoria, para você conseguir ver, se perceber as suas repetições, os seus não ditos,
né? O que está por trás do que você está dizendo, mas o que será que você quer dizer? A gente vai investigar junto. E aí você pode falar, mas para quê? Para produzir, geralmente num tempo aí, algum efeito. Esse efeito, gente, pode produzir também algumas curas. Cura mesmo, em relação a algum sintoma que você tem, em relação a alguma coisa que te incomoda. Mas é um caminho que a pessoa tem que querer. Ou tem que, né, gente? A pessoa tem que ter no mínimo um desejo aí de olhar para si, tem que ter no mínimo, como eu falei anteriormente, algo assim te incomodando mesmo, vamos colocar assim, algo que você quer olhar, tem que ter no mínimo aí, como eu falei, algo tava indo bem, de repente, pum, você tropeçou e parece que caiu. Entenda que aí é um bom começo para tentar entrar em uma análise, para iniciar aí seu processo de investigação de si. Só queria contar um pouco o meu percurso, tanto na psicanálise, mas também em relação às teorias que eu fui conhecendo ali, a princípio como paciente, né? Mas a minha teoria principal que eu estudo é a psicanálise, e atualmente, desde o ano passado, mais a psicanálise lacaniana. E estou buscando aí estou buscando construir esse percurso, né? A partir, por exemplo, do ano passado, desde o início do ano, eu estou firme em investir em supervisões, que a gente fala. O ano passado foi mais supervisões, a gente fala grupo de discussão clínica ali, né? De casos e tal, no qual em grupo, sempre lacanianos, sempre supervisores, né? Que são psicanalistas clínicos com mais tempos e anos de experiência do que eu, para ouvir os casos, para auxiliar ali, a gente fala, né, trocar com esses pares. E esse ano, né, agora, quando estiver vendo esse vídeo, não sei, mas agora é mês 7 de 2024, desde o início do ano eu faço supervisões clínicas individuais. Eu falo ali enquanto o psicanalista que leva as suas questões, né, em relação aos seus casos, que são os meus atendimentos. E eu estou com 2 supervisões clínicas individuais atualmente, com o meu supervisor Alt, com a minha supervisora Kathleen. Ela é, por exemplo, PhD em psicanálise clínica lacaniana. O Alt há mais de 10 anos trabalhou em hospitais, enquanto é psicólogo, mais nessa linha da psicanálise. E aí eu vou construir nessa clínica, fazendo análise pessoal, né? Como eu falei agora, já descobri vários pontos aí em relação à minha história, alguns porquês, fazendo alguns movimentos em relação ao meu sintoma, né? E continuo estudando a teoria, muito firme hoje. Hoje eu estava assistindo uma imersão da Fernanda Samico sobre o sintoma. Eu comprei uma outra também de inconsciente. E só hoje foram 3 horas, mais 2 aulas que acho que juntas vai dar em torno de 1 hora. Mas aí a gente estuda cada hora, gente, em torno de 2, 3 horas, porque você vai, volta, copia, reflete, lembro de algum caso, aí já vou lá nas minhas anotações, reflito, monto, construo alguma coisa ali daquele caso. Enfim, gente, é uma trabalheira que eu creio que tem que ter a ver, assim, ou não é que tem que ter, né? Geralmente é algo, assim, da sua história que te liga, assim, uma paixão gigante por essa psicanálise e por esse fazer, que a gente fala, essa função de analista, que te querer escutar a história ali do outro, né? Como diz Felipe Telles, que é um outro que eu sigo, um lacaniano, faço alguns cursos dele. Você tem 2 ouvidos, um para escutar o que o paciente está falando, né? A gente chama analisante, analisando. E o outro ouvido é para escutar o que ele não está falando e trabalhar aí as elaborações para colocar ali para ele trabalhar, né, na análise dele, para ele sair de alguma forma também, como eu falei, algumas curas em relação a esse sintoma e produzir algo novo em relação ao seu sintoma, a tua história, entende? Um posicionamento diferente, porque, né, como eu vi hoje na aula, a história não vai mudar o que você passou, mas o seu olhar pode mudar, por exemplo, em uma análise pessoal. Então é isso, queria compartilhar com vocês, espero que vocês gostem. Não deixem aí de dar like no vídeo, de compartilhar, de comentar aqui se algo assim você achou interessante, ou ficou pensando, ou quer
compartilhar alguma pergunta, tá bom? É um prazer sempre estar aqui com vocês. Eu sempre falo, né, que fazer vídeos é um dos efeitos da minha análise, né? Efeitos seria como o resultado desse meu empenho aí na minha análise pessoal enquanto paciente. Que eu lembro até hoje, em uma determinada sessão, tipo, depois de trazer muito essa questão de uma vontade de se colocar, de falar assim as minhas questões, compartilhar de alguma forma que auxilie, que inspire, que motive as pessoas, a minha história, a minha vida, o meu fazer aí na psicanálise. E em uma sessão eu falei assim, na minha análise pessoal enquanto paciente, eu tenho voz, eu posso ter voz, eu posso falar. E aí eu passei a fazer os vídeos, porque, gente, eu gravei esses vídeos antes, outros temas, outros pensamentos, claro, por um ano e mandava para algumas pessoas, assim, importantes na minha vida e não postava, com medo, preocupada com isso, com aquilo. Então, é muito isso, gente. Vocês têm uma preocupação, assim, uma coisa que vocês querem andar e não tá andando, bora fazer análise pessoal. Faça psicanálise enquanto paciente, se coloca ali para olhar suas questões, tá bom, gente? É isso que eu queria compartilhar com vocês.